Existe um autor que a gente toma como base aqui para o nosso trabalho. Nossa, é muita gente, né? Para o meu trabalho. E você vê, a gente pegou um verso do Camões lá no início do primeiro dia, né? Transforma-se o amador na coisa amada. E de um verso a gente consegue derivar toda uma filosofia, uma estrutura de pensamento. Se eu for ver, é um pouco o que a gente está fazendo aqui. Transforma-se o amador na coisa amada. Né? Se você ama tal coisa, você vai se transformar naquilo. Foi o que a gente falou aqui. A arte sempre vence. Nada está no intelecto, nada está na política, nada está na filosofia que não esteja na arte. Então, é natural, é o mais natural, é que os grandes edifícios teóricos eles sejam construídos a partir de expressões artísticas genuínas. Tá? Se você for pegar a própria psicanálise do Freud, ela é toda construída em cima de um mito literário, que é o mito do Édipo. Não é isso? Sófocles narra lá o Édipo Rei. Não é isso? Então tem um texto de literatura, de teatro, que constrói todo o edifício teorético. Não é assim? O René Girard, por exemplo, um outro filósofo, que tem toda uma teoria muito interessante do desejo mimético. René Girard é um desses caras assim, interessantíssimos, que também, enfim. Ele deriva tudo do Shakespeare, por exemplo. Fala, o Shakespeare é o teatro da inveja. Ali está claro os movimentos, estão claros os movimentos da inveja e do desejo no teatro shakespeariano. E tem um autor que é, sem dúvida, o sujeito mais agudo, mais apurado, que mais compreendeu o espírito humano que já teve por aqui. É um sujeito que dá para a gente a dimensão, a amplitude do espírito humano. Lembra que a gente falou daquela coisa de Suzano? Ah, mas por que os rapazes entraram lá e mataram todo mundo? Ah, ou é videogame ou porque tinha doença mental. Falou, olha, isso é uma grande perda. Isso é uma grande, grande, grande perda. O próprio diretor de cinema, o Lars von Trier, vocês viram o filme dele, A Casa que Jack Construiu? Não veja. A Casa que Jack Construiu é um filme que relata a evolução no mal do Jack. A evolução no mal. O sujeito ele vai ascendendo nos graus de maldade. Então, o diretor começa muito bem gravando a maldade do Jack. Mas ele acaba fugindo. O próprio Lars von Trier é um sujeito perturbado. Hã? Ele é mesmo. Ele não consegue uma lareirazinha aqui. Ele não consegue dar conta, o imaginário dele não dá conta de pegar a maldade daquele personagem. O próprio diretor não consegue filmar a maldade mesmo. Não dá conta de filmar a maldade. A Casa que Jack Construiu, acontece uma coisa ali no meio do caminho. Ele vai bem e em algum momento o diretor, Lars von Trier, apela. Ah, mas ele é um psicopata. Como quem diz, ele não é mau porque ele escolheu ser mau, ele é mau porque ele tem uma doença mental. O homem contemporâneo não consegue entender, é isso aí, o homem contemporâneo ele não consegue entender que a maldade, ou seja, ele não consegue entender a amplitude do espírito humano. Sempre vai apelar para alguma coisa externa. O Dante Alighieri, e é isso interessante, por que eu falei da casa que Jack construiu? Porque o Lars von Trier faz uma releitura do caminho do Dante. Só para a gente lembrar, Dante, um poeta florentino, faz uma obra que talvez seja, eu sou suspeito para falar, né? Porque talvez seja o segundo maior poema já produzido na pela pena humana, né? Que é a Divina Comédia. A Divina Comédia é um edifício antropológico. Aquilo ali é uma coisa que assim, como é que o cara fez aquilo? Tá? Então Dante Alighieri ele tem um poema em 3 cantos, em 3 partes, perdão, que a gente precisa entender direitinho. O que o Dante está cantando para a gente ali nos poemas dele? Ele está cantando as possibilidades do espírito humano.
Tá? Então, quando ele narra o céu, veja, ele não está falando do céu mesmo. Ele também está falando do céu mesmo, mas não é disso que ele está falando. Quando Dante narra o céu, ele está falando o seguinte: essas são as possibilidades do espírito humano, essas são as possibilidades superiores do espírito humano. Isso é o que acontece com alguém que quer ser bom e é bom. É isso aqui, ó. O purgatório é o seguinte: isso é o que acontece com alguém que quer ser bom e não consegue. E quando ele fala do inferno, é o seguinte: isso aqui é o que acontece com alguém que quer ser mal e consegue ser mal. Então aqui que a gente vai ver, só que a gente vai ver aqui. A gente só vai ver 2 lugares do Dante. A gente não vai ver o inferno. Por quê? Porque, bem, tu não quer ser má, entendeu? O inferno é o quê? Veja bem, esquece essa teológica. É porque esse é o nome do poema do Dante, tá? O que é o inferno? O inferno é aquele lugar da tua alma onde você quer ser mal e é mal. E consegue. E aí tem um efeito. Ora, você não quer ser má. Você não quer ser mal. E se você quer ser mal, bem, eu não estou conversando contigo, então. E se você quer ser mal, bem. E aí, o purgatório é aquele lugar da alma. São aquelas possibilidades de quem quer ser bom e não consegue. Isso é a nossa história, né? E o céu é aquele lugar da alma do jeito que quer ser bom e consegue. Tá? Isso aqui é princípio antropológico muito profundo. Isso aqui é o que tem de mais afiado, de mais agudo na antropologia humana. Porque isso dá a total dimensão, a amplitude do espírito humano. Isso aqui dá a amplitude mesmo do que você pode e do que você não pode fazer. Da onde você pode cair, da onde você pode ascender. O problema é que o olho do homem, sobretudo brasileiro, está muito viciado. A gente não pega essa amplitude. A gente não reconhece gente boa. Isso é um problema. No Brasil, sobretudo, não se reconhece gente boa. Sempre que aparece um sujeito bom, vai se atribuir motivações inferiores para ele. Ah, mas está fazendo pelo dinheiro. Ah, mas está fazendo pela fama. Ah, mas está fazendo isso aqui. Ah, mas também, né? Não é isso? Sempre negativando. Isso aqui, tudo bem, é só você saber que é assim mesmo, é normal. Entendeu? Isso é a nossa maldade, a nossa mesquinharia. E o problema é o seguinte, isso já está narrado, a gente já sabe que é assim. Existe um profeta brasileiro chamado Machado de Assis. O Machado, a obra machadiana, né, a literatura do Machado de Assis, é uma geografia da mesquinharia. Não existe nenhum personagem do Machado de Assis que seja um sujeito superior. Que seja um herói, um santo, um nobre. Todos os personagens do Machado de Assis são nossas tias. É tudo tia Cristina. É tudo tia Joana. É tudo tia Adélia. É tudo isso. É tudo a gente, entendeu? Então assim, caralho. É uma profecia. Assim, essa aqui é a alma do brasileiro. A alma do brasileiro é mesquinha, é pequenininha. É desse tamanho. É tudo assim, roubou minha pasta de dente. Essa é a obra machadiana. E é por isso que ela é grande, entendeu? Veja, o Machado de Assis não escreve isso porque ele não sabia fazer outra coisa. É porque ele queria fazer isso. Ele está querendo, ele quer mostrar a alma do brasileiro. Está lá no conto Esaú e Jacó, uma das cenas, assim, é a nossa tia fazendo isso. A mulher fica viúva, e aí ela vai ao velório. Lembra dessa cena? Viúva. E aí havia simbolicamente um costume, né? Porque, bem, é por isso que as freiras cobrem o cabelo, por exemplo, porque o cabelo é um símbolo de sedução. Então, quando a mulher raspa o cabelo ou corta o cabelo, quando cobre o cabelo com um véu, é como quem diz, né? Não estamos para jogo. Né? Nem adiantou iar. Então, havia um costume da mulher no velório do marido, como quem diz assim, eu vou ser fiel para você, mesmo depois da morte. Cortava-se o cabelo e jogava no túmulo do finado. Era um costume antigo. E aí o Machado descreve isso com uma leveza, não é uma leveza, é uma perícia. Ele vai descrevendo assim, então a mulher chegou ao velório e entre lágrimas puxou a tesoura do bolso
e cortou os seus cabelos jogando no túmulo, mas não sem antes dar uma olhadinha para ver se os vizinhos estavam vendo o que ela fazia. É assim. O que ela quer? Isso é a mesquinharia. Isso é a coisinha mesquinha. Assim, o grande movimento da fidelidade, do amor, não vai aparecer. O que vai aparecer é essa coisinha baixa mesmo, entendeu? Assim, pega-se um símbolo, mas com um significado muito baixo. Né? Isso é o princípio da alma do brasileiro. E aí, quando aparece alguém que não faz isso, o brasileiro não reconhece. Ele acha que está fazendo para aparecer. Entendeu ou não? Para aparecer, enfim, dá um motivo baixo. Então, o que o Dante mostra para a gente? O Dante mostra para a gente a escala de possibilidade superior e inferior do homem. Tá? É isso que o Dante mostra para a gente. Então, quando o Dante... pode abrir aqui. Quando o Dante está falando do céu, quantos são os céus de Dante? 7? Quem falou? São 10. Mas são 7, no final das contas. Porque os últimos 3 não é para o nosso bico. Você não vai chegar. Tá? Então, o Dante, ele fala o seguinte, olha, o homem que quer ser bom e ele tem 7 possibilidades, tem uma hierarquia de 7 céus, é como ele chama. Mas não se confunda aqui, não é que vai ter 7 céuzinhos lá no céu. Talvez seja, talvez não seja. Não é pra gente. Dane-se, entendeu? Nem isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte. Existe uma hierarquia na bondade. Existe uma hierarquia na maldade também. Tá? Beleza? Então, quando ele fala assim, ó, existe uma hierarquia na bondade, ele está falando de 7 céus. Só que aqui tem uma coisa que a gente precisa entender direitinho. Existem os correspondentes inferiores. Olha só, olha aqui. Vamos entender uma coisa. O mesmo movimento que te leva para cima, te leva para baixo. A mesma faculdade que te joga no primeiro céu, te joga no primeiro purgatório. Isso aqui é uma abertura do símbolo, inclusive, com verso e reverso, né? Então é espelhado. O primeiro céu, ele é o análogo do primeiro purgatório. O segundo céu é o análogo e por aí vai. Tá? Beleza? Vamos dar nomes para... Vamos dar os nomes aqui. Para os céus. E vamos entender como isso funciona. Quando a gente abrir aqui as 12 camadas, a gente vai ter um substrato para poder colocar aqui. Porque olha só, lembra? O senso comum está na primeira e segunda. Senso comum é o motor do primeiro céu e do primeiro purgatório. Então a gente começa a encher as 12 camadas de significado e fica fácil de mexer naquilo terapeuticamente. Tá? Já fica bonito o negócio. Então vamos lá, primeiro céu. É o céu lunar, segundo Dante. Então olha só, vamos lá, pessoal. Aqui em cima a gente tem os céus e para baixo o purgatório. A gente já entendeu que céu e purgatório não é um lugar teológico. São possibilidades do espírito humano. Tá? Isso aqui é a abertura do horizonte de consciência. Então, quando a gente consegue entender que tem uma amplitude para cima e uma amplitude para baixo, a gente ampliou nosso horizonte de consciência. Tá? Entender as possibilidades superiores e inferiores do espírito é fundamental para a gente amadurecer, porque senão a gente não sabe qual que é o nosso tamanho. Se a gente não sabe qual é o nosso tamanho possível, né? A gente vai sempre estar limitado, a gente vai ter a vida do chihuahua. Né? A gente não tem ideia de onde a gente pode chegar. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. O céu lunar, a lua, Dante, vamos entender como é que ele faz. Ele faz assim, ó. Ele vai
ele faz assim. Ele vai falando sobre os céus e ele vai sendo conduzido no céu pela Beatriz. Ele vai sendo conduzido nos céus, vendo quem está ali, vendo o que acontece ali. Como quem diz, olha, isso aqui é a morada habitual do Espírito de quem quis ser bom e foi. Hierarquicamente. Então, no primeiro céu, Dante coloca os inconstantes. Os inconstantes. Olha qual que é o céu. É o céu lunar. A lua ela é o quê? Inconstante. Aqui, a faculdade que rege esse céu é o senso comum. O que é o inconstante? Olha, a pessoa que quer ser boa, ela até é boa, ela consegue ser boa mesmo, mas ainda de modo inconstante, não com aquela firme determinação, não daquele modo definitivo. Vamos caminhando que amanhã a gente, quando colocar isso nas faculdades, nas 12 camadas, fica mais fácil a gente entender. Tá? Depois, Mercúrio. Qual que é a característica astronômica do planeta Mercúrio? Em primeiro lugar, Mercúrio, ele é o planeta mais próximo do Sol. Então ele é aquele que rouba a característica solar de modo mais imediato. E ele gira muito rapidinho. Mercúrio tem um período de translação muito curto. Tá? E ele brilha como o Sol. Como quem roubasse a luz de outro. Tá? Mercúrio, aí aqui a gente tem uma... Aqui não é curso de simbólica, senão a gente poderia ficar falando de Mercúrio. Mercúrio é um planeta que dá pra gente falar assim... uns 3 dias, assim, só de Mercúrio. Tá? O Mercúrio é o céu dos ambiciosos. Aqui a nossa cabeça já não consegue pegar direito, porque a gente fala assim, pô, então ambicioso não é uma coisa ruim? Né? Assim, a gente ouve ambicioso e tem um preconceito com a palavra ambição. Né? Ambição a gente pode tomar como uma coisa ruim, negativa. E não necessariamente. Na verdade, ambição não é negativa. O que é um ambicioso? O ambicioso é assim, ó. O mundo é melhor com ele. Tá? O mundo é melhor com ele. Então, ele faz as coisas, ele até ganha. Mas ele melhora o mundo. E aqui entra... Só até aqui vai a percepção de bondade do brasileiro. Porque aqui a gente já começa a confundir. Assim, ambição, amar também, né? Então é o seguinte, o ambicioso ele é melhor que você, que não faz nada, só enche o saco. O mundo contigo é pior, com ele é melhor. Ainda é que ele brilhe, feito Mercúrio ao lado do Sol, você está entendendo? Então Dante coloca os ambiciosos aqui. Não é um problema, muito pelo contrário. Né? O sujeito ser bom, e talvez esse seja o primeiro motivo, seja a primeira motivação das pessoas. Tem que ter uma recompensa. O sujeito que quer ser bom sem ter recompensa nenhuma, ele é muito hipócrita e falso. Desculpa falar isso para vocês. Tá? Então, não se surpreendam. Então, bem, aquelas pessoas que falam assim, eu oro a Deus. Gente, eu não peço nada, eu só agradeço. Fala, tu é um tratante da... Tu nunca nem faz oração, isso é mentiroso. Não, Ítalo, eu sou assim. Nenhuma, vai encher o saco de outro. Veja, isso eu estou pegando um exemplo que as pessoas falam, né? Isso é uma bobeira. Por que você não vai pedir? Tá maluco? Deus serve para isso também. Então tu não é religioso, tu não entendeu o que é Deus. Tá entendendo? Você está querendo pagar de bonzinho. Tu não vai ser nada, nem bonzinho. Entende o que eu quero dizer ou não? Então aqui, ó, nessa transição do primeiro para o segundo céu,
Você entendeu o que eu falei ou não? Então, nessa transição do primeiro para o segundo céu, é assim, ó, existe uma bondade inconstante mesmo. Tá? E o próximo passo dessa bondade é não ter medo de fazer coisas, não ter medo de, no início mesmo do caminho para a bondade, receber recompensa. Não é que você vai fazer para receber recompensa, mas olha só, se põe em lugares onde você possa ter um ganho sensível da tua bondade. Você está entendendo ou não o que eu estou dizendo? E cada um vai ter que procurar o seu caminho, porque isso aqui é itinerário normal. A pessoa que quer ser muito altruísta, muito abnegada, logo no início da vida, o que acontece com ela? Ela se frustra ali 2, 3 anos, fala assim, mas ninguém me reconheceu, agora também não vou fazer mais nada. A pessoa fica frustrada, ela fica mal, ela fica amargurada. Vai ficar amargurada, mas é óbvio que vai ficar amargurada. Todo mundo sabia disso, só ela que não. E esse mundo maluco no qual a gente vive. É normal no processo de bondade você receber recompensa sensível.